responsabilidade muito grande estar aqui hoje à noite. Não desconsiderando as oportunidades, mas considerando muito mais, amado, a responsabilidade de falar aquilo que Deus quer que eu fale. Às vezes nós precisamos considerar a seriedade que é de ser portador da palavra de Deus. Nós precisamos ter cuidado de saber o que é que o Espírito Santo quer que a gente fale. Porque só Ele conhece os corações e só Ele sabe suprir necessidades como ninguém. Senhor, nós te adoramos. Tem gente, ontem ministrou um dos Estados Unidos, hoje do Uruguai, e agora nós vamos ter a presença direto de Portugal. Nós vamos ver o vídeo da nossa ministra agora de manhã. Uhul! Como ela mesmo costuma contar, Sâmia Rocha foi a primeira ministra mulher levantada pelo Ministério Verbo da Vida. Depreendeu sua força, garra e amor para cumprir a visão de Deus para este ministério por muitos anos. Em 2016, casou-se com o português Augusto Souza e agora lideram juntos a Igreja Zoe em Lisboa. Sua vida vai ter uma explosão a partir de agora, com ela, Sâmia Rocha. Eita, mulher, já tá chorando, já? Ah, que coisa boa! Muitos beijos pra você, Sâmia. Seja muito bem-vinda. Uma alegria pra gente ter a honra de fazer essa parte. Você mora no nosso coração, então dê boas-vindas aqui pro pessoal pra gente começar. Primeiro já é uma chamada dizendo, vocês começaram já queimando meu filme. Calma, tem mais, vai ficar pior. Essas fotos tem... Meu Deus do céu. Gente, é um prazer enorme estar com vocês, ter esse tempo com vocês e a gente poder, eu creio que a gente vai ter um tempo maravilhoso, compartilhando das coisas do Senhor. Deus está envolvido nas nossas vidas e eu sei que tudo o que aconteceu até agora é só o começo, porque o melhor ainda está por vir. E detalhe, eu quero que vocês se explodam. Isso mesmo, taca fogo, Sâmia. O pessoal tá com muita expectativa. E antes da gente continuar, o pessoal da produção mandou uns comentários pra gente. Olha só. Primeiro, pessoal, obrigado pela audiência. Tá só subindo. Gente, dá uma salva de palmas pra galera que tá em casa. Gente, compartilhe o link, ainda não acabou. Gente, nós temos quase 1000 pessoas assistindo agora, Sâmia. Uau! Na voz do Maneco, gente, quase 1000 pessoas. Uau! Arrasou. A Lívia Tissalá. Nossa, olha esse nome. Ela falou, aplaudindo de pé. Amo Sâmia Rocha. Caiu o Bonete, minha mãe. Mãe, beijo, eu não tô na Globo, mas eu tô aqui na igreja, no JPM. Prazer, Dadá e Samir. Mãe, prazer. Sou de casa. Fernandes falou. Olha lá, prazer. Palavra poderosa. Esther da Mata falou também. Está sendo meu primeiro JPN e está sendo o melhor. Uhul! E a Ezinete Freire falou, Pastor Perilo e Stephanie, os amo, saudades preciosos. Em espanhol veio, viu, pastor? Então, que coisa boa. A Sâmia falou, gente... já queimaram o meu filme, mas não, vou contar algumas coisas sobre ela. A Sâmia é muito jovem, ela só tem 25 anos de ministério. Apenas, né? Comecei muito cedo. Só um pouquinho, né, de ministério, Sâmia. E aí, gente, ela é daqui da igreja, ela é aqui de Campina Grande, né, Sâmia? Ela é membro aqui da igreja desde que nem tinha prédio e a igreja acontecia lá na escolinha Crianças do Brasil. Ela foi da turma pioneira do Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida nos anos de 92 e 93. Em 95, logo
logo ali, ela foi diretora da primeira escola filial do Ministério em Recife e também foi o primeiro ano que ela se tornou professora. E como a gente viu no vídeo, ela foi a primeira professora mulher itinerante do Brasil. Gente, uau! Que grande bênção, não é? E no total ela ensinou 20 anos na escola, no Centro de Treinamento Bíblico, Rema. E sabe, queridos, uma grande bênção. A gente ama a Sâmia de coração, né? Nós tivemos o privilégio de sermos afetados, né, amor, pela vida dela lá em São Paulo. Você percebeu, né? Por que você tá rindo, amor? Não falei nada até agora. Eu vou terminar. Homens, é assim, homens. É É assim, assim. viu? Se prepara, é assim. Sâmia, dá uma palavra pra ele aqui, pra ele entender. Eu vou terminar essa parte. Ó, todo esse texto tava comigo, gente. Pera, Thaísa, Ju, para de mandar pra mim. Tudo bem? Pode ser? Obrigada, porque senão ele fala que sou eu. Mas, ó, terminando, a gente teve o privilégio... gente, de receber da vida da Sâmia, né? E o Senhor confirmar o nosso chamado, né? O chamado na vida do Samir. E para quando a gente ainda nem entendia como as coisas aconteciam, nós sentamos no Centro de Treinamento Bíblico Rema. Se você não fez, faça o Rema. E lá, através da vida dela e depois da nossa igreja local, nós somos muito impactados com tudo aquilo que Deus tinha para fazer através da nossa vida. Estamos aqui em Campina Grande. Agora é você. Amém. Eu dei pra quem vai Parei. casar. Ó, eu vou dar uma dica pra vocês. Vai ter dia que a sua esposa vai falar. Depois de 2 horas ela vai falar. Vamos conversar? Ó, a Thaís até apagou a última coisa que ela mandou. Parei. Mas brincadeira. Sâmia, a gente disse que ia ficar pior e a gente quer mostrar algumas imagens aqui. O povo na internet aí pode comentar, a Sâmia também, depois a gente quer que fale um pouco. Pode passar essas fotos maravilhosas aí, gente. Olha aí, Meu Deus. gente. Comenta aí, Sâmia. Misericórdia. Isso a gente trabalhava no escritório. Nós éramos as funcionárias da igreja. E às vezes a gente tinha que fazer momentos de descontração, porque era muito trabalho. Próxima, gente. Ah. Isso é isso é minha irmã amada, Dona Silvia Lima. Próxima. E deixar claro que ela é a irmã mais velha. Isso é com o pastor John White. Pastor Bud estava recebendo uma palavra do pastor John White nesse momento e o pastor Bud estava a traduzir. Ô, Sâmia, aproveitando essa imagem também do pastor Bud, uma vez o pastor Bud no Facebook postou uma foto sua e disse que tudo que você sabe você aprendeu com ele. A gente queria que você contasse alguma coisa, alguma experiência bem legal com o pastor Bud. Ai, meu Deus. Espera aí que eu estou tentando não chorar. E você faz essa pergunta, aí você quebra comigo. Pastor Bud foi um pai. E uma pessoa que acreditou em mim quando eu não via nada. Não tinha entendimento de chamada. Não sabia quem eu era. E muito jovem, ele confiou em mim, por uma direção do Espírito Santo, me enviando para Recife, para ser a diretora da primeira escola filial do ministério. Eu não tinha experiência na pregação, eu era a menina da secretaria, e fugia de púlpito como o diabo foge do nome de Jesus, como se diz. E um dia ele chegou para mim e perguntou se eu estava disposta a deixar tudo e ir para Recife para estabelecer a primeira escola como diretora daquela escola. E a gente sabe que Deus nunca nos pega, a gente nunca é pego de surpresa se a gente estiver conectado com o Senhor. Deus já tinha falado comigo sobre sair de Campina Grande, e quando Ele falou aquilo, apenas deu testemunho no meu coração de que era a direção agora que Deus tinha para a minha vida. Quando Ele disse que a escolha para assumir Recife seria eu, muitas pessoas questionaram Ele, porque eu era muito nova. Eu tinha 21 anos de idade naquela altura, sem experiência,
não tinha experiência ministerial nenhuma. Então, naturalmente falando, era uma loucura. E eu lembro que ele disse: eu sei o que eu ouvi de Deus. E Deus falou que é ela. E será ela. Eu sou muito grata, porque ele acreditou em mim. Ele despertou coisas que haviam dentro de mim, que nem eu tinha noção, nem eu tinha consciência de que eu era. Então eu sempre serei eternamente grata. Amém. Por todo o ensino e por tudo aquilo que ele foi, que ele é. Amém. E que ele fez por mim. Amém, que bênção. Tem um comentário aqui do nosso apóstolo Guto. Ele disse que você deu aula para ele no departamento infantil. Procede, Sâmia? Conversa. Ô, Sâmia, a gente passou... Nem para ele, nem para tio Perilo. A gente passou um tempo congregando juntos em São Paulo, né? E na época a gente pastoreava os jovens. E quando a gente convidava você para ministrar, você aceitava de prontidão. Você não escolhia, você aceitava de prontidão. E era maravilhoso. Muito maravilhoso. E a gente lembra sempre que o culto começava às 7h30 e acabava quase meia-noite. E ninguém ia embora. Eram cultos maravilhosos. Tinha que carregar o povo para fora. Você pode falar um pouquinho dessa época? Agora imagina a tribulação, eu tenho 30 minutos para batizar, casar e enterrar hoje. É complicado eu sei que não é impossível, claro. Mas quando a gente encontra corações famintos, é difícil você reter a unção. Porque corações famintos tiram de você coisas que nem você sabia que você tinha. Uau. Então, o tempo que a gente ficou lá na Vila Matilde foi um tempo tão maravilhoso, porque foi um lugar que eu me congreguei de pessoas famintas, sedentas, e ainda por cima, pessoas que queriam mais, e pagavam um preço para isso. Então era fácil, era muito fácil ter esse ambiente onde você começava a falar e praticamente era difícil você, é como um cavalo selvagem, que você solta ele e depois você quer colocar um cabresto nele, é difícil você controlar o bicho, porque o coração e a fome das pessoas puxam da unção, puxam daquilo que Deus confiou a você para dar. Então foram momentos maravilhosos e estão no meu coração e na minha memória até hoje. Tenho muita saudade desse tempo. Que bom, que coisa boa, a gente que agradece, né? Ontem a Ju falou sobre isso, obediência mudando destinos, e a sua obediência mudou a nossa vida e tantos destinos lá em São Paulo, a ponto da gente estar aqui em Campina Grande. Que coisa boa, fiquem à vontade. Gente, vamos falar assim, Sâmia, prega, Sâmia, taca fogo. Amém, com você, Sâmia. Glória a Deus! Você pode dizer comigo, eu sempre gosto de fazer uma declaração. Eu fazia essa declaração antes de começar a dar aula e muitas vezes antes de ministrar a palavra na igreja. E eu queria que você que está me assistindo agora, seja pela internet, quer dizer, pela internet tem que ser, né? Pela internet, a gente não está aí, mas quem está presencialmente aí na igreja também. Eu quero que você diga do seu coração. Diga comigo assim: eu vou receber tudo aquilo que o Espírito de Deus tem para ministrar ao meu coração. Diga: eu tenho olhos para ver, ouvidos para ouvir, uma mente e um coração prontos para receber e entender a palavra de Deus, a vontade de Deus para a minha vida. E a minha vida nunca mais, nunca mais, nunca mais será a mesma. Porque eu estou indo de um degrau de glória a outro degrau de glória. Agora eu vou pedir para você fazer outra declaração. Depois que eu vim morar aqui em Portugal, eu não posso fazer essa declaração aqui por causa do terrorismo. É sério, é sério. Mas como a gente está num evento, excepcionalmente, eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado, com cara de terrorista,
E diga para ela assim, diga para ela: eu quero que você se exploda. Pronto. Agora, aparamos as arestas, abrimos caminhos, vamos para a palavra. Glória a Deus. Eu sei que quando chega momentos assim, num evento como o JPN, a gente sempre fala sobre corra a carreira, cumpra o que Deus chamou para você cumprir. Talvez a minha mensagem hoje pela manhã para você, manhã para vocês, né? Tarde para mim, aqui já vai dar 4 horas da tarde. Sejam alguns passos que você precisa fazer para que você possa cumprir o propósito que Deus tem para você. Sabe, queridos, nós falamos sobre cancelar as obras do diabo. Mas não vamos cancelar as obras do diabo sem cancelá-las primeiro na nossa própria vida. É tolice a gente achar que a gente vai ganhar o mundo, que a gente vai transformar realidades onde a gente chega, se a gente primeiro não confronta e não muda as realidades da nossa própria vida. É muito fácil, hoje em dia, você levantar uma pessoa, você levantar um ministro. Mas hoje em dia, nós precisamos não apenas levantar pessoas, mas também construir estruturas dentro de nós. Para que quando nós estivermos cumprindo o que Deus nos chamou para cumprir, a nossa carreira seja completa e não frustrada. Porque não obtivemos a estrutura certa, que era necessário. Que aquilo que Deus nos chamou para fazer, ela requer uma medida, de uma estrutura, de uma graça necessária. E essas coisas, elas não são adquiridas por imposição de mãos. Ela é adquirida por obediência. Ela é adquirida por abnegação. Ela é adquirida por você se render à vontade de Deus. E colocar a vontade de Deus acima da sua própria vontade. Não é você levantar a sua própria luz, mas é você deixar que Jesus se levante dentro de você. Existem 3 passagens nas Escrituras, e eu não quero que você abra, você pode tomar notas. Eu quero lê-las mais rápido para a gente ganhar tempo. Existem 3 passagens nas Escrituras que dizem assim. João capítulo 12, versículo 24 diz: em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Eu tenho uma pergunta para fazer para você hoje pela manhã. O que você quer produzir? Você quer ser uma pessoa que tem luzes e foco sobre você, mas o que sai da sua vida é apenas ecos? Ou você quer produzir muitos frutos? Eu acredito que nenhum dos vocês que estão sentados aí nessa cadeira, ou que estão nos assistindo agora pela internet, está tirando esse tempo para não fazer absolutamente nada. Vocês estão aí porque o coração de vocês deseja por algo. E o coração de vocês deseja por cumprir a vontade de Deus. A primeira coisa que é necessário para que essa vontade se cumpra é que você precisa morrer. Mas eu sou muito novo. Não é morrer fisicamente. Quando ele fala sobre morte, ele está falando sobre você entregar toda a sua vontade. Você se render, você obedecer. Eu ouvi uma vez uma pessoa dizendo: defunto não tem vontade. Morremos com Cristo. E uma vez que nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele. Mas não ressuscitamos mais para vivermos para nós mesmos. Ressuscitamos para andarmos numa novidade de vida. Isso significa uma vida que nunca foi vivida antes. Uma vida que agora quem vai nos conduzir, nos guiar é o Senhor. Não mais pela nossa própria vontade, pelo nosso achismo, mas por aquilo que Ele já escreveu no seu livro sobre nós, a nosso respeito. Você precisa morrer. Você não vai cumprir a vontade de Deus fazendo a sua vontade. Existe uma lei da física que diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço.
Ou você morre, ou Cristo não pode, ou se você morrer, Cristo pode se levantar. Mas se você não morrer, Ele não pode se levantar. É simples assim, porque só tem lugar para um só. E a proposta de Deus é que não é você mais, mas é Ele através de você. A segunda passagem está lá em Mateus capítulo 16, versículo 24 e 25, que diz: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Nem todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem irão para as nações. Mas isso não significa que você não tem um propósito divino a ser cumprido na sua vida. E que independente do lugar e da chamada que você tem, esses versículos que eu estou lendo para você não dizem respeito apenas a pessoas que estão no púlpito pregando a palavra. Não dizem respeito apenas a pessoas que serão enviados como missionários nessa terra. Esses versículos que eu estou lendo para você dizem respeito a todos aqueles que nasceram de novo, que amam ao Senhor e têm consciência de um chamado que opera na vida deles. E o terceiro versículo, a terceira passagem é João 3,30 diz: Convém que ele cresça e que eu diminua. Existem coisas que a gente pode observar e perceber. A gente vê tantas pessoas hoje correndo carreira solo, naquela disputa de tentar ascender e propagar o seu ministério e a sua chamada. Sabe, queridos, eu convivi com o pastor Bud durante muito tempo. E eu dou muitas graças a Deus por aquilo que Ele deixou na minha vida. Nem sempre foi de uma forma agradável. E você precisa entender que muitas vezes não será. E isso não quer dizer que você não está sendo amado. Pelo contrário, significa que você está sendo muito amado. Porque ninguém vai se importar com você ao ponto de sair da sua área de conforto para te corrigir, para te puxar para perto, se verdadeiramente não te amar. Porque hoje em dia nós vivemos uma realidade onde as pessoas às vezes não estão se importando muito umas com as outras. Um dia Deus chegou para Caim e perguntou: cadê o teu irmão Abel? E Caim respondeu para Deus: sou eu porventura guardião do meu irmão? Sabe? A resposta é sim. Nós somos guardiões uns dos outros. Nós precisamos estar constantemente zelando, incentivando, promovendo crescimento na vida uns dos outros. Ninguém corre sozinho. A carreira é individual, mas ela não é sozinha. Pessoas vão fazer parte da nossa vida, da nossa história. Não existe uma chamada, um cumprimento de um propósito onde você não precise se expor a pelo menos 5 coisas. E é sobre essas 5 coisas que eu quero falar para você. Você precisa ter esse checklist na sua vida. Dessas 5 coisas. E que 5 coisas são essas? A primeira, você precisa ter a certeza de que você está no lugar certo. Não adianta você escolher qualquer lugar. Existe algo que só fluirá no lugar certo. Existe uma graça, existe uma unção, existe uma visão. Hoje eu pastorei uma igreja junto com meu esposo. E sabe, nós sabemos que existem tantas denominações hoje na face da terra. E nós gostamos de ensinar o nosso povo dessa forma. Cada igreja é como uma parte do corpo. Existem corações, existe igreja coração, existe igreja pulmão, existe igreja braço, existe igreja perna. Cada um de nós carregamos dentro de nós uma identidade para fazermos
parte de uma determinada parte do corpo. Então isso significa que se você foi chamado para ser da igreja coração, não é você sendo da igreja pulmão que você vai crescer e ser trabalhado dentro da estrutura que você precisa para desenvolver o seu chamado. Então é necessário que você esteja no lugar certo. Porque senão as células divinas que existem em você entrarão em choque com as células divinas daquele outro lugar. E é por isso que muitas vezes encontramos dentro da igreja pessoas que murmuram, que criticam, mas por que é assim? Com dificuldade de se submeter, de obedecer. Querido, de duas, uma. Se você reclama tanto do lugar onde você está, você precisa avaliar a sua própria vida para saber, ou você está no lugar errado, ou você precisa mudar a sua atitude. Porque nem sempre nós estamos na forma do propósito que Deus nos chamou. Talvez você seja um coração, mas o coração está um pouco ainda deformado, porque ainda não foi moldado o suficiente para se parecer como um coração. Então não resista às pessoas que Deus colocou na sua vida para te moldar, para fazer com que você se pareça e funcione como um coração. Porque não é pelo seu querer que as coisas vão acontecer, ou da sua maneira. Você precisa morrer e deixar Deus te conduzir para o lugar certo, o lugar do teu crescimento. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, há esse tempo aqui em Portugal. E essa pessoa chegou e disse, eu queria tanto aprender, eu quero ser treinado. E essa pessoa tinha uma ideia que treinamento é a gente ficar o tempo todo dentro de um escritório e ela sentada na minha frente e eu ensinando a palavra para ela. Isso não é treinamento, isso faz parte. Mas isso não é todo o treinamento. Você vai entender. Segunda coisa que você precisa ter bem certo na sua vida. A primeira é estar no lugar certo. E eu quero que você declare, diga, eu preciso estar no lugar certo. Qual é a segunda coisa? A segunda coisa é que você precisa estar com as pessoas certas. Pessoas te levarão para o teu propósito divino, ou pessoas te afastarão dele. Você precisa entender que as associações que você faz são tão fortes e tão impactantes que elas podem alterar, decidir, definir aonde você vai chegar. Eu sei que o poder de decisão está nas nossas mãos. Mas eu vi que vocês, antes da gente começar, vocês cantaram uma música que é: irei onde queres que eu vá, farei o que queres que eu faça, direi o que queres que eu diga. Você sabe que nem sempre a gente tem a habilidade de fazer as escolhas certas? Nem sempre nós temos a habilidade de fazer as escolhas certas quando nós nos baseamos no que vemos, no que ouvimos ou no que pensamos. Isaías capítulo 11 diz, ele fala de 1 a 3 em alguns aspectos que operariam na vida de Jesus. Diz que sobre ele repousaria o Espírito do Senhor. O Espírito de temor, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. E o versículo 3 diz: deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos e nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Sabe, queridos, isso é uma profecia sobre Jesus. Mas desde que eu tomei conhecimento dessa palavra, eu declaro essa palavra sobre a minha vida. Esse versículo 3 diz que por causa da habilidade que Deus colocou dentro de mim pelo Espírito, eu posso ver além das aparências. Eu posso perceber além daquilo que os meus ouvidos ouvem, daquilo que além dos meus olhos veem. Deixa Deus fazer as escolhas para a tua vida. Deixa Deus te conduzir. Deixa Deus te linkar com as pessoas certas, por mais que você não queira estar no meio dessas pessoas. Porque nós não crescemos
com pessoas iguais a nós. Entenda, nós crescemos quando nós nos deparamos em áreas e situações daquilo que difere de nós. Jesus, quando pegou os seus discípulos, os seus 12 discípulos, nenhum deles estava pronto. Eles foram expostos em situações bem desconfortáveis. E eles foram submetidos a maneiras de pensar tão diferentes da maneira que eles comumente pensavam. E muitos deles, não dos 12, mas de todos os outros que começaram a seguir Jesus, em algum momento já não andavam mais com ele. Por quê? Porque as coisas que ele dizia e as coisas que ele fazia tiravam aquelas pessoas das suas áreas de conforto. Se você quer ministério e você não quer sair da área de conforto, ministério não é o seu lugar. Porque o que mais vai acontecer na sua vida é você ficar fora da sua área de conforto. E quando você subir e estiver num certo patamar, e você começar a se administrar, e aquele patamar no início é difícil, é como níveis num jogo. É um desafio. Parece que você nem sabe para onde você vai. Você começa, parece sem nem saber como é que você faz. Mas depois de um tempo, praticando, se exercitando naquilo, chega uma hora, chega uma altura que você simplesmente sabe fazer aquilo com a mão nas costas. Não é assim? E sabe o que é que vai acontecer quando isso acontecer na sua vida? Deus muda você de nível. Porque Deus nunca vai deixar você confortável. Aleluia. Eu sei que talvez alguns não estejam dizendo amém. Alguns estejam dizendo, desliga logo, corta logo essa transmissão. Mas o que eu estou falando para você é vida, querido. É vida. São coisas que talvez não faça a cadeira voar, mas se fizer estruturas dentro de você serem mudadas e afetadas, eu já me darei por satisfeita. A terceira coisa que você precisa ter em mente e bem firme no seu coração é que, primeiro, está no lugar certo. Segundo, com as pessoas certas. Terceiro, fazendo a coisa certa. Não adianta você estar no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo a coisa errada. Às vezes a coisa certa também vai te tirar da tua área de conforto. Sabe aquelas coisas que às vezes o seu líder ou o seu pastor pede para você fazer? Ou, deixa eu ir mais íntimo, aquelas coisas que às vezes seu pai ou sua mãe ou seu patrão pedem para você fazer e você diz, eu não quero, não gosto de fazer isso. Eu lembro que quando eu comecei a ministrar, como eu disse, eu fugia de púlpito como o diabo foge do nome de Jesus. Eu me formei na primeira turma do centro de treinamento, que foi no ano de 93. No dia da ministração do Rema, na época nem era Rema ainda, era Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida. No último dia que eu preguei, no dia da minha pregação, Jen colocou na minha ficha de avaliação, apta para dar aula no centro de treinamento. E eu disse, meu Deus, ela está maluca. Eu mal abri a boca. Eu tinha medo de gente. Se alguém chegasse perto de mim, eu já começava a me tremer. Porque eu fazia de tudo. Ficar perto de pessoas para mim era desconfortável. Como é que eu agora vou poder pregar? Como é que eu vou pregar se eu não gosto de estar perto de pessoas? Porque o seu líder vê algo que você não vê. E ele tem uma responsabilidade, uma habilidade dada por Deus de te puxar para esse lugar. Porque é nesse lugar onde você será transformado na forma do propósito que você carrega. Eu lembro que logo em seguida o pastor Bud começou a me colocar na escala para pregar na igreja. E sabe, queridos, eu dei todas as desculpas que eu podia para não fazer. Algumas vezes eu consegui despistá-lo, mas resisti.
Muitas vezes. Porque aquilo era desconfortável para mim. Isso foi no ano de 94. Mal eu sabia que no final do ano de 94, minha vida mudaria radicalmente. Aquela menina tímida da secretaria, que dizia: nasci em Campina Grande, cresci em Campina Grande, recebi Jesus em Campina Grande e vou ficar aqui até a volta de Jesus. Deus pegou meu tapete pela ponta, sacudiu e bagunçou todos os meus planos. Porque um dia eu decidi que a minha vida não estava nas mãos dele só no dia que eu recebi Jesus, mas sim todos os dias da minha vida. Um dia eu determinei que não importaria o que eu tivesse que fazer e o que eu tivesse que ser, aonde eu tivesse que ir, eu ouviria do Senhor naquele dia: serva boa e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Essa palavra, essa passagem tem governado as minhas decisões. Quando muitas vezes elas não são agradáveis de se fazer, de obedecer, de se submeter. Mas eu decidi no meu coração: eu vou fazer, porque Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor. No final de 94, me preparei para mudar para Recife, para começar a escola. E da noite para o dia, da menina da secretaria, eu passei para diretora, professora, entre aspas, pastora, faxineira, do louvor, diaconisa, conselheira. Eu costumava dizer para os meus alunos de ministério prático, e eu dizia: eu pregava, eu fazia o apelo, eu mesmo vinha para frente, eu impunha as mãos sobre mim, eu caía, eu me segurava e eu me cobria. Porque quando você está no início de uma obra, não tem pessoas suficientes para fazer essas coisas, então não tem tu, vai tu mesmo. E quantas vezes as pessoas chegavam na escola e a gente estava fazendo faxina, um calor lá em Recife, cabelo amarrado, de bermuda, suando, e as pessoas chegavam e diziam: eu quero fazer a matrícula, eu gostaria de falar com o responsável pela escola. E eu olhava para as pessoas e dizia: sou eu. E a pessoa olhava para mim de cima até embaixo e dizia: quem? Porque na cabeça de muitas pessoas, quando você tem uma certa patente, você não pode se dobrar para apanhar uma folha no chão. Você não está mais nisso para fazer a sua vontade, querido. Nós somos dele. Nós vivemos para ele. E só estamos vivos porque ele nos criou para cumprir uma determinação dele. Quarta coisa: fazer a coisa certa, mas da maneira certa. Não adianta você fazer com o seu coração errado. Você precisa alinhar seu coração. Você precisa determinar. Motivação é uma coisa que você pode mudar num instante. Eu posso determinar agora que se eu estiver triste, eu posso determinar agora que eu vou me alegrar. Eu posso determinar que se eu estiver murmurando sobre uma coisa, eu posso determinar agora, mudar minha atitude e dizer: eu não vou murmurar mais. Eu vou dar graças e eu vou fazer uma boa atitude. Mudar a condição do coração só precisa de uma decisão. E ela está ao seu alcance. E a quinta coisa que você precisa fazer para cumprir o propósito de Deus para a sua vida é estar no tempo certo. Então, recapitulando: estar no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa,
da maneira ou motivação certa, no tempo certo. A Bíblia diz em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 11: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. No seu devido tempo. Olha, eu tenho tantas coisas para falar, mas a gente não tem tempo. Mas eu estou sentindo uma inclinação de falar essa área. Muitos de vocês estão solteiros. E eu sei que quando a gente está solteiro, a gente está na caça, meu amigo. Na captura. Alguns têm a faca, outros têm a cartucheira. E alguns têm o escudo da fé. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu lembro quando eu estava solteira, a gente tinha, dependendo de quem fosse, o escudo da fé empunhado. Que a gente dizia: eita, lá vem. Embraça o escudo da fé para apagar os dardos. Ninguém escapa, todo mundo se enquadra nessa condição. Eu quero dizer para você uma coisa. Não tenha pressa em casar. Não tenha. Oh, amado, eu dou graças a Deus que eu aproveitei tanto meu tempo de solteira. Para fazer, para estar, para ir, para ficar. Liberdade para fazer tudo o que Deus me chamava para fazer. Eu pude aproveitar bem cada fase da minha vida. Isso não quer dizer que não havia pressão. Isso não quer dizer que muitas vezes eu não quebrei minha cara. Mas eu sempre deixei o Senhor bem na minha frente. Nesse assunto. Quando o seu coração está inclinado para obedecer ao Senhor, seja em que assunto for, Deus sabe o que você precisa. Na hora que você precisa, com quem você precisa. Eu vou fazer 4 anos de casada. E talvez eu não tenha tempo para contar como foi minha história com Augusto. Mas sabe, quando eu menos esperava, eu fui escalada para vir dar a primeira aula aqui no Rema em Portugal. Abri a escola com a primeira matéria. Não tinha ideia de que meu futuro marido era um dos meus alunos. Detalhe, eu não queria vir. Eu briguei com Carrumbé, porque Carrumbé era quem faz a escala. E eu briguei com Carrumbé, porque Carrumbé teve que me tirar da escala de um lugar aí no Brasil que eu queria muito ter dado aula. E ele disse: olha, você não vai dar aula em tal lugar porque eu quero enviar você para Portugal. Você ia em tal mês, mas Deus falou comigo para mudar e você agora vai ser a primeira matéria. E eu disse: nem me coloque porque eu não quero ir não. E ele disse: você vai. E eu fiquei brigando com o Carrumbé, dizendo: não, coloque outra pessoa. Eu quero ir para esse outro lugar. E chegou uma hora que eu escutei no meu espírito a voz do Senhor dizendo: obedeça. Oh, Senhor. Você percebe que nem sempre o que Deus fala faz sentido? Você percebe que nem sempre, querido, o que Deus fala vai vir de encontro com o que você quer. O que você precisa ter firme no seu coração é algo chamado submissão à vontade de Deus. Você entendendo ou não, querendo ou não, obedeça. Porque o bom vento do Senhor vai te conduzir àquele lugar aonde você terá a plena realização em todas as áreas da sua vida. 2013. Estava dentro de uma sala de aula, em Portugal.
Meu futuro marido sentado na sala de aula, eu não tinha a mínima ideia. E se naquela altura Deus tivesse dito para mim, ó, teu marido, eu ia dizer, para trás de mim, Satanás. Porque era fora do que eu pensava. Era fora. 3 anos depois, naquela altura, a gente praticamente não teve contato. Eu vim pregar num final de semana aqui nessa igreja, que é a igreja que ele pastoreava já. E foi todo o contato que nós tivemos. 3 anos depois, a gente começou a conversar. E em 8 meses, nós namoramos, noivamos e casamos. Detalhe, em 2013, quando eu estava aqui, eu fiz um passeio para um determinado lugar, com um casal. E quando eu cheguei nesse determinado lugar, que eu vi aquela paisagem, o Senhor falou no meu espírito, você vai vir morar aqui. E na altura, eu pensei que eu viria morar aqui para auxiliar na igreja Verbo da Vida daqui. Às vezes a gente tem a tendência a completar a frase com o que Deus não diz. Não queira completar, não queira dar o seu pitaco, a sua opinião naquele que não diz respeito a você. Se Deus quiser que você saiba, você vai saber o necessário para aquela fase. Não queira procurar algo que não é o tempo ainda. Corre com a porção que Deus te deu agora. Hoje vocês estão recebendo tantas coisas que estão sendo depositadas no coração de vocês. Vocês estão recebendo graça para esse tempo, então corra com essa graça. Viva nessa graça. Desfrute dessa graça. E quando você cumprir essa fase, você vai ver que Deus vai te dar outra porção. E você vai ser obediente da mesma forma que você foi nessa outra. Porque é assim que você estabelecerá a vontade do Senhor para a sua vida. Amém? Eu tinha anotado algumas coisas aqui, nós não temos tempo mais. Depois tenha a oportunidade de ver e de estudar sobre a vida de Timóteo. E você vai ver que tipo de pessoa Timóteo foi para as pessoas que estavam ao redor dele. Querido, seja uma bênção para as pessoas que estão ao seu redor. Deixando Deus ser em você, por você e através de você aquilo que Ele quer. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você ouvisse essa música. É só o refrão para a gente, já vai estar encerrado. E eu queria que essa música, quem conhece, canta. Quem não conhece, faça dessa música a sua oração. Aleluia. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.
Senhor, usa-me. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra é como uma espada. Ela penetra ao mais profundo do nosso coração. Ela penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. E ela é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Senhor, a minha oração por cada pessoa que está a ver essa mensagem é: abala o que é abalável. Abala, Senhor. Abala tudo aquilo que não serve para o cumprimento do propósito, do teu propósito na vida de cada um deles. Remove. Como uma árvore, sacode o tronco dela para que frutos que passaram do tempo, da estação, que insistem em permanecer, sejam removidos, sejam tirados. Que cada vida seja afetada por uma consciência profunda de obediência e submissão à sua vontade, Pai. A sua palavra declara em Jeremias 29:11: eu que sei, diz o Senhor. Eu que sei. Eu que sei. E são pensamentos de paz. A vontade de Deus nunca será ruim. Parece que é perda, mas é perda para ganhar algo melhor, incomparável, além da nossa compreensão. Ah, Senhor, abre os olhos. Abre os olhos, abre o entendimento, que haja disponibilidade no coração de cada pessoa. Que problemas, circunstâncias, situações, coisas que acontecem no dia a dia, não sejam um empecilho para amortecer o desejo de fazer a sua vontade. Nós não corremos por causa de tapinha nas costas ou porque está tudo bem. Nós corremos porque recebemos do Senhor a missão para cumprir a vontade do Senhor. Levanta essa consciência, Pai, que no sol ou na chuva, na montanha ou no deserto, no campo ou na cidade, não importa, nós iremos viver e fazer tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, que você seja como um farol, ilumina a vida de Deus, que irradia a natureza, a graça, a bondade. Que você seja como flecha que acerta o alvo. Não porque tenta sem saber para onde vai, mas porque espera a direção. E por isso não erra. Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade. E creio que nunca mais seremos os mesmos. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia. Muito obrigada. Aleluia. Muito obrigada por esse tempo. Oh, glória a Deus. Eu queria indicar rapidinho esses 2 livros. Você pode encontrá-los no Verbo Shop. São livros que eu aconselho, um dos meus livros prediletos, que é Seguindo o Plano de Deus para a Sua Vida e Crescendo Espiritualmente. Todo crente tem que ler esses 2 livros. É fundamental. Você vai ser muito abençoado com a leitura deles. Um beijo no coração. Muito obrigada a toda a direção do JPN pela oportunidade. Um grande abraço. Foi muito bom revê-los, mesmo que tenha sido online. Dadá, Sami, deu para matar um pouquinho a saudade. Muito obrigado, queridos, por tudo. Um grande beijo da nossa igreja para vocês. Aleluia. 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 Sâmia. Gente, não tira a Sâmia não, por favor. Volta ela aqui. Aleluia. Aleluia. Não vai embora não. A gente recebeu muito de você. Mas agora o Senhor tem uma palavra para você. E você não pode ir embora sem ela. Oh, glórias. Amém? Pode levantar suas mãos, por favor?
Amém. Sâmia, Amém. durante sua Glória a ministração, o Senhor estava me mostrando o quanto você e o Augusto têm orado pela igreja, declarado palavras pela igreja Zoe em Portugal. E Ele está dizendo que tudo que vocês fizeram até hoje foi plantação e foi o fundamento. E que a colheita e o crescimento está chegando. Amém. E Ele mostrou uma imagem, uma panela de pipoca, quando está estourando a pipoca. E a gente coloca um milho ali, e quando essa panela começa a esquentar, as pipocas começam a estourar. E essa panela é a igreja Zoe. Já está esquentando essa panela. E a hora de pipocar chegou. Aleluia. A hora de pipocar chegou. Glória a Deus. Sabe, Sâmia, tem uma frase que você usa muito. Eu quero que você se exploda. A explosão chegou na Zoe. A explosão chegou na Zoe. Crentes cheios da palavra, Glória a crentes Deus. que amam as manifestações do Espírito. Pessoas chegando ao redor do mundo, cruas, mas também pessoas prontas, treinadas para ajudar vocês. Amém. Amém. E no final, Sâmia, ele lembrou uma música para vocês. É meu, somente meu, todo trabalho. Pessoal do vocal aí puder me ajudar. E o meu trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Vamos, igreja, quem sabe? É meu, somente meu, todo trabalho. E a igreja Zoe vai fazer o quê? E o teu trabalho é descansar em mim. Mais uma vez, gente. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Aleluia, aleluia. Aleluia. Sâmia, obrigado. A gente viu nos comentários quantas pessoas agradecendo o tempo que você deu aula, viajou. Dá para fazer vários livros, não só. O quanto a unção através da sua vida abençoou muita gente. Amém. Nós somos muito gratos. E nós vamos ouvir e ver os testemunhos do que está acontecendo aí na igreja Zoe. Amém? Mais uma vez, muito obrigado. Amém, queridos. Vamos falar, gente. Sâmia, Sâmia. muito obrigado. Saudades.